Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar do conceito de trajetória. Trajetória é um dos aspectos fundamentais da ideia da cinemática ou do campo de conhecimento da cinemática, que é a parte que estuda os movimentos sem necessariamente levar em conta as causas das alterações de movimentos. Nós já vimos que essas causas são as forças. As forças são ou é pelo menos o conceito por trás das alterações de movimento, e isso nos leva a discutir as leis de Newton que já fizemos anteriormente. Então, nesse momento, nós vamos apenas discutir como que se leva em conta um sistema de referência para definirmos a trajetória de um objeto. Nós vamos ver que o conceito de trajetória está intimamente ligado à ideia de posição. Como já vimos em videoaulas anteriores, o movimento dos automóveis é sempre medido em relação à Terra. As placas de regulamentação de velocidade, por exemplo, que estão fixas na Terra, estabelecem os limites de velocidade e esses valores aqui nas placas devem então ser medidos em relação a um sistema de referência fixo na Terra. Em última análise, considerar um objeto em movimento significa procurar uma relação entre o espaço e o tempo, o espaço que o veículo percorre, neste caso o veículo, em relação ao tempo necessário para ele percorrer esse espaço. Nós também já vimos os conceitos de ponto material e corpo extenso, posição e variação de posição, a ideia de instante de tempo, variação de tempo, e agora então vamos ver o último conceito que falta, que é o conceito de trajetória. Bom, como dito então anteriormente, normalmente quando os carros estão andando pela rua e as placas de limite de velocidade estabelecem a velocidade a ser respeitada naquelas rodovias, está se considerando a Terra como um sistema de referência. Então, a Terra faz com que a gente possa ter, digamos assim, um referencial comum em relação ao qual todos os motoristas vão considerar o movimento dos próprios veículos que dirigem. Mas isso pode ser modificado. Veja, nessa figura aqui ao lado, nós temos dois veículos que estão andando a 60 km por hora. Essa velocidade, evidentemente, já que nada foi mencionado a respeito do sistema de referência, assume-se que sejam os mesmos sistemas de referências que se utilizam em todas as rodovias, ou seja, aqueles fixos na Terra. E, imaginando que seja essa a indicação dos velocímetros, os velocímetros dos veículos levam em conta que o sistema de referência para a medida de velocidade é a Terra. Pois bem, mas o que ocorre se considerarmos um sistema de referência que esteja fixo no veículo, por exemplo, no veículo de trás? O que ocorre com o movimento do veículo da frente? Bom, então, se tomarmos o veículo como um sistema de referência, ou seja, ele vai ser o corpo de referência e nele vamos fixar um sistema de referência, portanto, uma reta imaginária para a medida de posições, nós veremos que o veículo da frente está a uma certa distância do veículo de trás, vamos imaginar 10 metros, e isso estabelece a posição do veículo da frente em relação ao veículo de trás. Ocorre que, dessa forma, como os veículos estão com a mesma velocidade, se movem igualmente, rápido um em relação ao outro, na verdade em relação ao chão, então nós teremos que o automóvel da frente manterá sempre a mesma distância em relação ao veículo de trás. Então não haverá aproximação ou afastamento. E nesse caso não haverá, portanto, mudança de posição. Veja, essa afirmativa diz respeito às impressões que esse motorista vai ter quando olhar para o veículo da frente. Na concepção de movimento dele, por ele estar, digamos assim, em movimento com a mesma velocidade que o veículo da frente, ele vai se tomar como referencial, se considerarmos que esse referencial está fixo no veículo, ele, ao olhar para o veículo da frente, não o verá se afastar nem se aproximar, de modo então que a impressão que se terá é que se está numa situação de repouso, que o veículo da frente está parado ligeiramente à frente. Isso pode ser também melhor discutido
nessa figura que eu coloquei aqui. Vamos imaginar então um cenário bastante típico, temos casas, árvores, uma lixeira, veículos andando pela rua e imaginemos que esse veículo esteja a 40 km por hora. Isso, claro, né, considerando que o sistema de referência está fixado na terra, que é o que normalmente ocorre no trânsito. Nessa condição, o veículo que se desloca a 40 km por hora se desloca nessa velocidade em relação ao chão, ao passo que um objeto como essa lixeira aqui, ela está em repouso em relação ao chão, ela fica sempre no mesmo lugar em relação ao chão. Então, se o sistema de referência está fixado na terra, nós temos esse veículo a 40 km por hora e esse objeto em repouso. Agora, o que ocorre se nós considerarmos que esse veículo que estava em movimento, ele passa a ser o sistema de referência, ou seja, o sistema de referência está fixado agora no veículo. Então, imaginemos que temos uma linha reta aqui, uma forma de medir as distâncias, o sistema de referências parte do veículo em direção à direita, e nesse sistema de referência, o carro é a origem, né, ele é o corpo de referência, e a lixeira, estando 20 metros adiante do carro, tem então uma posição que poderemos dizer ser 20 metros. 20 metros além da origem, que agora está sendo considerada como sendo o veículo em movimento. Ocorre que à medida que o veículo se desloca, o referencial anda junto com ele. Afinal de contas, o referencial está fixo no veículo. Então vemos que o veículo está sempre na origem, e a lixeira não está sempre na mesma posição. Ao contrário, agora nós vamos ver, depois de um certo tempo, que o carro permanece na origem, porque o sistema está fixado nele, ao passo que a lixeira antes estava a 20 metros de distância, mas agora está só a 10 metros de distância. Então, neste novo sistema de referência, o veículo permaneceu na origem, enquanto a lixeira mudou de posição. Na verdade, se você quiser imaginar que é o sistema de referências que está andando, isso é completamente equivalente. Nós podemos dizer que o sistema de referências adiantou-se, ou podemos dizer que é a lixeira que retrocedeu. Tanto faz. Do ponto de vista físico, a descrição é a mesma. Então veja, nessa condição, se nesse sistema de referências fixado no veículo, o veículo permanece, portanto, sempre na origem, então é correto dizer que nesse novo sistema de referências o veículo está em repouso, ao passo que a lixeira está voltando, né? Afinal de contas ela estava 20 metros à frente do carro e agora está só a 10 metros à frente do carro. Então podemos afirmar que a lixeira está voltando com velocidade de 40 km por hora. Veja, se nós colocamos o sistema de referências no veículo, ele passa a ficar em repouso e todas as outras coisas que estavam antes em repouso ganham ou passam a ser vistas com a velocidade que era a velocidade do carro, só que em sentido oposto. Ou seja, de dentro do carro, uma pessoa ao olhar para a lixeira vai ver ela se aproximar. É claro que nós sabemos, né, e cotidianamente, ao observarmos isso, nós claramente deduzimos que o carro está indo enquanto a lixeira está parada, então o carro é que se aproxima da lixeira. Mas afirmar que o carro está em repouso e que a lixeira está se aproximando do carro é uma afirmativa coerente do ponto de vista do sistema de referências adotado. Não é nenhum absurdo essa afirmativa. As pessoas estranham, né, ou irão estranhar se você disser que a lixeira está se aproximando do carro, porque as pessoas intuitivamente sempre consideram o referencial como fixo na Terra. É o que todos nós fazemos intuitivamente. Mas na física não existe essa obrigatoriedade, nós podemos mudar o sistema de referências. E nesse caso, alguns sistemas de referência podem ser mais apropriados do que outros. Então, existem sistemas de referências que tornam a descrição dos movimentos mais fácil de se fazer e existem sistemas de referência que tornam as coisas muito difíceis de serem descritas. Já volto a esse ponto quando retomarmos a ideia de trajetória. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos pessoas dentro de um carro. As pessoas dentro de um carro, elas conversam entre si, o motorista pode acionar o rádio, ele pode tocar a mão no ombro da passageira ao lado dele, as pessoas podem trocar objetos entre elas
mesmo que o carro esteja andando a 80 km por hora numa rodovia. Por quê? Porque todos dentro do carro estão se deslocando junto com o carro. A impressão que eles têm, e essa impressão é realmente muito clara, é de que o carro está parado. Tanto é que eles podem tocar uns aos outros e passar uns para os outros objetos sem maiores dificuldades. E o que eles veem quando olham para fora? Eles veem as coisas passarem. Essa é a percepção que eles têm. Então veja, o movimento de um objeto depende do sistema de referência. Para essa passageira, o motorista está em repouso ao lado dela. Mas uma pessoa que olhe isso da calçada vai ver o carro e todos os seus passageiros passando com alguma velocidade. Então, tomando diferentes sistemas de referência, você vai ter diferentes percepções do movimento. Então, o movimento de um objeto depende de um sistema de referência. O movimento é, portanto, um conceito relativo a um sistema de referências. Essa imagem aqui é a imagem da Lua. São fotos tiradas em sequência. Eu não saberia dizer quanto tempo, mas vou chutar aqui de 10 em 10 minutos ou de 5 em 5 minutos numa determinada noite. Então, assim que a Lua apareceu no horizonte, a pessoa fez a primeira foto. 10 minutos depois fez a segunda foto, 10 minutos depois a terceira foto e assim sucessivamente. E veja, a pessoa tirou a foto na mesma posição, no mesmo lugar na superfície da Terra. Inclusive, essa câmera ela está fixada em um suporte para evitar que ela produza imagens estremecidas. Então, dizemos, nesse caso, que a câmera estando fixa na Terra, que o referencial está fixado na Terra. E qual é a impressão que se tem quando se olha essa imagem? Que a Lua está em movimento, que ela está passando pelo céu. Ou seja, ao observarmos o céu, quando olhamos para cima, nós tomamos a Terra como um sistema de referências de forma intuitiva. E aí nós temos a impressão de que o Sol está passando ao longo do dia, que a Lua está passando ao longo da noite, estrelas passam pelo céu ao longo da noite, ou seja, tudo nos leva a perceber os astros no céu em movimento e a Terra imóvel. Não é à toa que os pensadores antigos levaram em consideração, quer dizer, não levaram em consideração e nem poderiam, o sistema de referências fixado na Terra, porque esse conceito nem existia. Mas intuitivamente eles tomaram a Terra como um sistema de referências, portanto imóvel, e ao olhar para as outras coisas no céu, todas em movimento, nós podemos até entender por que eles consideraram que a Terra estava imóvel e todo o resto do sistema solar e do universo estava em movimento, porque era o que parecia ao ser observado dessa forma. Então, sem ter a noção de que o movimento é algo relativo, sem ter a noção de que a gente deve sempre estruturar um sistema de referências para analisar o movimento dos objetos, esses pensadores antigos tomaram a Terra como um sistema de referência sem ter consciência disso, porque é algo intuitivo. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, inclusive, e concluíram então que a Lua se move ao redor da Terra. E o Sol também se move ao redor da Terra, e as estrelas também se movem ao redor da Terra, sendo essa, portanto, uma afirmativa perfeitamente válida. Porém, como afirmei há pouco, escolher a Terra como um sistema de referência não é uma boa escolha, porque torna muito difícil a descrição de alguns movimentos no céu. E, portanto, a concepção de que a Terra está imóvel e o restante do universo está girando leva a um sistema de universo muito difícil de ser elaborado. Por isso que não houve completo êxito nessa tentativa. E quando o Copérnico, então, vai escolher o Sol como sistema de referência e vai imaginar os outros planetas girando em torno do Sol, fica muito mais fácil descrever os movimentos. Veja, o Copérnico está certo e pensadores como Aristóteles estavam errados? Não, eles não estavam errados. Afinal de contas, se pode escolher qualquer sistema de referência. Em princípio, não é assim tão arbitrário, mas vamos imaginar que no primeiro momento se possa escolher qualquer sistema de referências. Ainda assim, mesmo existindo essa liberdade, alguns sistemas de referências tornam a descrição de alguns movimentos mais fáceis ou mais difíceis. E considerar a Terra um sistema de referência para descrever o movimento dos astros no céu torna as coisas bem difíceis, ao passo que escolher o Sol torna as coisas muito mais fáceis. Bom,
Então, veja, nessa figura ainda, né, nós temos aqui a Lua fotografada em várias posições diferentes à medida que o tempo passa. Cada imagem dessa aqui corresponde à Lua em uma posição diferente. Então, é claro que a Lua não deixa nenhum rastro no céu, né? Isso aqui só é possível a partir do uso de uma máquina fotográfica. Mas se fosse possível marcar cada posição ocupada por um objeto que se desloca no espaço, nós iríamos ter aqui uma combinação de posições, nós iríamos ter, portanto, uma trajetória. O que é a trajetória, então? A trajetória é o formato do percurso descrito pelo corpo, e esse formato pode ser observado, por exemplo, numa imagem como essa, se nós somos ou formos capazes de ver o objeto em todas as suas posições ao mesmo tempo, né? É claro que o objeto só ocupa uma posição a cada momento no tempo, né? Quando ele está em movimento, claro. E então, de certa forma, as sucessivas posições ocupadas por um corpo define um caminho, uma forma geométrica, e essa forma geométrica nós chamamos de trajetória. Os objetos se movem por aí sem deixar marcas, mas às vezes eles deixam marcas. Por exemplo, quando caminhamos na areia, cada passo nosso, cada pegada que deixamos é uma posição pela qual nós passamos. E isso materializa a trajetória, o caminho descrito pelo corpo. Um carro, quando os pneus arrastam no asfalto, também deixa a sua trajetória visível. Isso aqui é a trajetória do pneu, evidentemente, né? Porque o carro é um corpo extenso, ele tem muitas partes, né? Então, o pneu teve essa trajetória aqui, né? Ele passou aqui arrastando e deixou uma marca. Esse avião aqui está deixando um rastro de fumaça no céu, e isso nos permite identificar as posições que ele ocupou e, portanto, identificar a sua trajetória. Parece ser uma linha reta, né? E se ele não deixasse esse rastro, ele ainda teria uma trajetória, só que essa trajetória não seria tão facilmente imaginada, né? Então, veja, a trajetória é um conceito que depende das posições, e as posições são relativas, então a trajetória também é algo relativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo do sistema de referências utilizado, a trajetória pode ter a forma de uma linha reta ou não, como vou mostrar para vocês em breve no vídeo que apresentarei. Aqui temos a trajetória da Terra em torno do Sol, considerando, claro, que o sistema de referências está fixo no Sol. Então a Terra gira em torno do Sol nesse sistema de referências. É uma trajetória simples, é uma elipse. Se nós mudarmos o sistema de referência, as trajetórias começam a ficar mais complicadas e, portanto, mais difíceis de serem matematizadas. Logo, tomar o Sol como um sistema de referências aqui para os nossos planetas vizinhos é a maneira mais fácil que temos de descrever o movimento dos planetas no sistema. Trajetória é, portanto, reafirmando, né, uma questão de referência. Vou mostrar um vídeo agora onde nós vamos recapitular a ideia de trajetória e recapitular a ideia de sistema de referências. Eu vou carregar o vídeo aqui. Só nos interessam algumas partes, não é essa pasta, é essa daqui, é esse vídeo aqui. Estamos interessados apenas numa parte do vídeo, então eu vou tirar o áudio e vou colocar no ponto, que é lá pelos 15 segundos, mais ou menos aqui. Então eu quero que vocês observem esse movimento, agora em câmera lenta. Ó, o sujeito arremessa uma bola para cima em cima de uma caminhonete que está em movimento. Claro, né, é um carro, então, considerando a Terra como sistema de referências, poderia tomar esse poste aqui como o corpo de referência. Agora vamos focar a nossa atenção na trajetória da bola, olhando para a bola. Veja, isso aqui é alguém na calçada filmando o carro passar. A pessoa que está filmando, ela está fixa no chão. Então, ela está no referencial da Terra. O que ela está vendo? Vou voltar um pouquinho. Ela está vendo a bola descrever um arco de parábola. A bola vai para frente, vai para cima e para baixo, ao passo que o cenário não se movimenta, não é mesmo? Então aqui temos uma pessoa fixa no solo, referencial fixo no solo. Agora vamos ver uma outra tomada. Quando o sujeito joga a bola para cima,
E a pessoa que está fazendo a filmagem, agora o que ela vai fazer? Ela vai fazer a câmera com a qual ela está filmando acompanhar o carro. Então nós vamos ter a impressão de que o carro está parado. Veja, a bola sobe e desce, sempre alinhada com o seu arremessador, e observa o cenário. Qual é a impressão que nós temos do cenário? Que o cenário todo está andando e a pessoa está parada. Veja, mas afinal o que está acontecendo? Bom, depende do sistema de referência que nós vamos adotar. Se nós considerarmos o sistema de referência como sendo a Terra, né, um sistema fixo na Terra, nós vamos dizer seguramente que a bola está se movimentando para a esquerda. O cenário todo está parado e a bola está indo para a esquerda, enquanto sobe e desce. Isso dá uma trajetória parabólica, é um formato curvo. Agora, quando a câmera acompanha o movimento do carro, ou seja, o referencial agora está junto com o carro, o que a gente vê é o cenário ir para trás e a bola apenas subir e descer em linha reta. Mudou a trajetória e agora temos a impressão de que as coisas é que estão andando. Então, isso é algo muito relacionado à ideia de referencial. É esse estudo que o Galileu vai fazer para criticar, para duvidar das concepções aristotélicas. É importante mencionar, já que falamos no Aristóteles, né, que a questão entre Aristóteles está certo e Galileu errado, ou vice-versa, não é só uma questão de referencial. É verdade que a gente pode considerar a Terra imóvel e todo o resto do sistema girando em torno da Terra. Sim, podemos. Embora isso seja mais difícil de ser levado em consideração do ponto de vista matemático. Mas o Aristóteles não está afirmando só isso. Ele está dizendo que a Terra é o centro do universo. Ele está dizendo que acima da Lua valem um conjunto de leis e abaixo da Lua outro conjunto de leis. Ele está dizendo que abaixo da Lua as coisas são feitas de terra, água, ar e fogo. Então, veja, tem muito mais coisas, né? Não é só uma questão de referencial, o modelo de universo do Aristóteles. Tem outras coisas envolvidas. Bom, então, do ponto de vista geral e introdutório, nós temos aí que os conceitos de posição, variação de posição e trajetória dependem de um referencial. São conceitos, portanto, relativos. Instante de tempo e variação de tempo, segundo a mecânica newtoniana, é um conceito absoluto, ou seja, você não vai mudar as medidas de tempo porque mudou o referencial. Você não vai medir tempos diferentes em diferentes referenciais. Nós podemos medir velocidades diferentes, posições diferentes em diferentes referenciais. Isso quer dizer que esses conceitos são, então, relativos, dependem do referencial. Mas as medidas de tempo e variação de tempo não dependem do referencial na mecânica newtoniana. E a ideia de ponto material e corpo extenso depende do contexto do problema, como nós já vimos, né? Então, com isso, encerramos a parte introdutória, fechando então a ideia de sistema de referências e colocando um conceito novo, e o último deles, que é o conceito de trajetória. Então é isso. Até mais, pessoal.